Oiê, tudo bom? Aqui é o Vec Mendes. No vídeo de hoje eu decidi narrar, gente. Vou fazer um vídeo narrado. Vou falar um pouquinho sobre o meu processo digitalizando essa ilustração, né? E o processo começa já no papel. Você vai desenhar a ilustração que você quer digitalizar no papel primeiro. Você tira uma foto ou você escaneia na impressora e você joga no Illustrator. Agora, eu tenho uma impressora com um scanner e isso me ajuda muito no processo de realmente ter uma foto bastante nítida, com as linhas todas bem definidas. Porém, se esse não é o seu caso, você pode muito bem também pegar o seu desenho, a sua ilustração que você fez no papel, tirar uma foto num lugar bem iluminado, tentar tirar a foto o mais de cima possível, para não ter nenhuma distorção de ângulo, né, na sua ilustração, e jogar no Photoshop e lá você dá uma tratada nessa imagem para ela ficar mais nítida, né? A folha de papel ela pode ser branca, mas quando a gente tira a foto, não é um branco puro, né? Ele é meio acinzentado, dependendo da luz que tá recebendo, né? Ele pode ser um branco mais azulado também. E a mesma coisa com a tinta da caneta, né? Ela não vai ser 100% preta, né? Às vezes ela vai ficar um pouco acinzentada também. Ou às vezes a própria foto ela fica um pouco borrada, né? Agora sim, tem ilustrações e ilustrações, né? Uma ilustração, por exemplo, que você vê que foi feita no Procreate, no Ibis Paint, no Sketchbook, e geralmente essas ilustrações de raster, elas vão ser de um jeito, né? Por quê? Porque elas foram feitas usando pixels, né? Você vai colorir com pixels. Então, se você não fizer uma tela grande o suficiente, você vai dar zoom ali na ilustração, na imagem, e você vai começar a ver os pixels, né? Vai perder um pouquinho a qualidade, você já não vai poder expandir tanto, usar em tantos lugares. Enquanto que uma ilustração em vetor, ela é uma ilustração feita não com base em pixels, mas em cálculos matemáticos. Como assim cálculos matemáticos? Eu também não sei, mas é assim que funciona. Então, você pode dar zoom quanto você quiser, você pode dar zoom infinitamente, que ela vai ter a mesma definição, ela vai sempre estar com boa qualidade, porque é realmente cálculo, né? Então não vai depender tanto do tamanho da arte que você fez ali na tela. Ah, mas qual que é melhor? Não necessariamente vai ter uma melhor, né? Às vezes são situações e situações que você pode querer usar uma ou usar outra, né? E claro, são expertises diferentes, você vai ter um processo de aprendizado diferente para conseguir dominar cada técnica, tanto no vetor quanto no raster. O que eu estou fazendo hoje é uma ilustração no vetor, então vocês vão me ver mexendo no Adobe Illustrator, usando bastante a ferramenta caneta. A caneta vai ser sua melhor amiga nesse processo de digitalização. E claro, é importante ter ciência também, né? Que uma ilustração em vetor e uma em raster, elas vão ter resultados diferentes. Por falar em caneta, é inclusive essa ferramenta que eu estou usando no vídeo para contornar a ilustração. Então o processo é basicamente esse. Você vai ter a foto da sua ilustração, você vai colocá-la no Illustrator numa camada. O que eu gosto de fazer? Diminuir um pouco a opacidade, até uns 50%, às vezes menos, dependendo do quão escuro está a forma, né? E aí em seguida você vai trancar a camada da sua foto. Trancou? Você cria uma camada por cima e você começa a contornar. Isso porque eu gosto de colocar numa camada de baixo com opacidade menor, porque eu consigo ver o que eu estou desenhando por cima, como aí no vídeo vocês veem uma clara distinção entre o desenho e o contorno, porque o contorno é bem mais escuro. E eu gosto de trancar porque eu não corro o risco de acidentalmente clicar na imagem, mexer nela. É muito mais conveniente, né? E muito mais rápido também. Eu confesso que o começo pode até ser um pouco tedioso, né? Você tá ali fazendo aquele processo repetitivo de contornar linha. Você já fez aqui no papel, você vai ter que fazer isso no digital de novo, mas é parte do processo. Esse é o momento que você pode, assim, desligar seu cérebro e entrar no automático, entendeu? Você põe uma série, põe uma música pra tocar e você fica ali de boa, contornando. É um processo que demora mesmo, mas, enfim, é aproveitar o processo, entendeu? Por falar em processo, essa parte é um pouco... Sabe aquele ditado, confia no processo? Porque assim, o começo você vai olhar, você vai achar meio esquisito aquele contorno. Você não vai achar que tá ficando legal, mas depois, mais pra frente, a gente vai dar um tapinha nessas linhas aí e vai ficar bem mais bonito. Confia. Terminou de contornar a sua ilustração?
Pois muito que bem. Agora o que a gente vai fazer? Assim, tá bonito, mas pode ficar melhor. Por quê? O que a gente vai fazer agora? A gente vai definir perfil de linha. Como assim definir perfil de linha? É basicamente dizer se uma linha vai ser mais grossa, se uma linha vai ser mais fina. As linhas que a caneta faz, elas já são, por padrão, retas, né? São linhas retas. São meio que, elas terminam quadrado. A gente vai definir que termina mais redondinho, vai terminar mais suave. Algumas partes vão ser mais espessas e outras não. Então assim, depois que a gente terminar de refinar esse contorno, as coisas vão ficar realmente bem mais bonitas e vocês vão ver a diferença. Aqui já vai ser um momento que aquele confia no processo que você falou pra si mesmo lá atrás, tentando se acalmar, que não, que tipo assim, tá demorando, mas tá ficando esquisito, não tá valendo a pena. Aqui que vai começar, né, você vai começar a ver, peraí, isso aqui tá ficando bacana, tá ficando bem legal. E olha que a gente ainda nem aplicou a cor, vai ter isso ainda. Aí assim, basicamente o que você vai fazer, né? Você vai selecionar as linhas. Se tem uma linha que ela tá intersectando, olha que palavra chique, será que eu falei direito? Intersectando com outra linha, você faz ali o pequeno cortezinho pra linha que tá sobrando, ela já não ficar sobrando. Você junta linhas que precisam se conectar, mas elas estão desconectadas. O que você precisar cortar, você corta. As linhas que você precisar engrossar, você engrossa. Onde você precisar colocar preenchimento, você coloca também, por exemplo, aí no olho do Faísca, no braço do Faísca. É assim, realmente, um processo que ele é tedioso, mas no final ele recompensa muito. Você põe essa música aí, fica de boa, vai fazendo, fica tranquilo. Aí uma dica que eu dou, que é uma coisa que eu gosto de fazer. Onde a linha, ela faz uma curva brusca, né? Faz uma pontinha, ela forma uma pontinha. Eu gosto de deixar ali a linha mais fina. E onde ela percorre mais por uma extensão maior, eu gosto de deixar ela mais grossinha. Então, por exemplo, no dedo do Faísca, no comprimento do dedo, eu deixaria a linha mais grossa e bem na pontinha do dedo, onde faz a curvinha, eu deixaria a linha mais fina, entendeu? E aí, qual que é a lógica que eu tiro dessa minha dica, né? Imagina um pincel, você tá desenhando com um pincel. Quanto mais pressão você aplica no papel, mais tinta vai sair. Então, quando o pincel vai fazer uma curva, ele tem que ter mais cuidado. Então, você meio que vai afastar ele do papel pra, tipo assim, fazer aquela curva com cuidado. E aí, por isso, aquela curva vai ficar mais fininha. E aí, se você tá passando o pincel e você vê que a linha é uma linha mais reta, é uma linha mais contínua, você fica mais tranquilo. Então, você pode pressionar um pouquinho mais no papel. Eu meio que vejo dessa forma, entendeu? E assim, funciona, fica bonito. Eu realmente recomendo. Vocês vão ver que vai fazer muita diferença. Digitalizar os seus desenhos é uma coisa que parece difícil, mas quando você começa a fazer, você não para mais. Sério. Eu ilustrava, né? Fazia um bom tempo já. Eu comecei a ilustrar fazendo um curso de ilustração. Na verdade, era um curso, veja bem, de design de games. Porém, o primeiro ano inteiro era só aprendendo a desenhar. E isso foi, tipo, no primeiro ano do ensino médio. Durante esses anos eu fui ilustrando e tal, me aperfeiçoando, aprendendo sozinho. Porque eu só fiz um ano, na verdade, né? História doida. Eu tava fazendo esse curso de ilustração. Eu morava numa cidade, tinha que ir pra cidade vizinha e era todo sábado que eu fazia. Eu terminei 2 módulos, né? Que era o módulo de personagem e o módulo de cenário, né? Não, foi ao contrário. Foi primeiro de cenário, depois de personagem. E aí, nisso, coincidiu mais ou menos, deu 1 ano de curso. Eu entrei de férias, né? Eu ia viajar e eu tranquei o curso enquanto eu tava ali passeando. E aí, quando eu voltei no ano seguinte, né, enfim, em janeiro, pra destrancar a minha matrícula e continuar fazendo o curso, cadê a escola? Ele tinha sumido, fechou, sumiu do mapa, não existia mais. Se você pesquisava no Google, não aparecia. Mas, enfim, depois disso eu acabei não indo pra nenhum outro curso, eu fiquei aprendendo sozinho, né. Entrei na faculdade, fiz design, e justamente na faculdade a gente tinha aula de Illustrator, né? E a professora, ela dava dicas pra gente, falava pra gente pegar desenhos simples da internet, né? Tipo, a Princesa Caroço, que é um monte de bolinha roxa, sabe?
o Blue de... Ai, como é que é o nome? Mansão Foster para Amigos Imaginários. Alguma coisa assim. E falava pra gente tentar refazer o desenho, né? Tipo, botava a imagem ali no Illustrator e refazia o desenho por cima. Parece que não, mas é uma coisa que ajuda muito a você entender as ferramentas mesmo, né? O básico do Illustrator. Porque a caneta, ela não é pra iniciante, né? Eu diria. Você demora um pouco a entender como é que ela funciona, né? Porque você clica e ela cria um ponto. Clica em outro ponto e esses dois pontos se juntam e viram uma linha. Mas se você clica e arrasta, ela define uma direção desse ponto. Então a linha, que seria reta, ela já fica curva. Então é realmente uma ferramenta para se pegar e aprender mesmo, né? Depois que você começa, retomando o assunto inicial, né, que eu super viajei na história. Depois que você começa a praticar ali, você pega esses desenhos mais simples e você vê que é, tipo, super de boa, sabe? Eu sempre tive muito essa vontade de digitalizar meus desenhos. E aí, quando eu entrei na faculdade e comecei a mexer no Illustrator, eu pensei, caramba, era justamente isso que eu queria. Era justamente isso que eu precisava. E aí, depois disso, foi só ladeira acima. A gente deu a maior volta, né? A gente falou de rastro, de vetor, contou a historinha. Agora vamos falar do personagem da tela? Pois bem, esse é o Faísca. Ele é um personagem que eu criei pra minha empresa, né? A empresa onde eu trabalho. Eu tenho outro personagem que eu criei também, que é o Raiozinho. Ele tá aí na esquerda, nesse arquivo do Illustrator. Às vezes eu viro pro lado e vocês acabam conseguindo ver. E os dois personagens eu fiz como arts, né? De opção pra uma eco bag. Opções de arte pra uma eco bag. Acabou que nenhum dos dois foi escolhido. Acabaram de escolher uma terceira opção, que eu ainda não desenhei ainda no vídeo. Não vai aparecer. Mas tudo bem, ele é como um filho pra mim, entendeu? No meu coração, ele foi escolhido, entendeu? E assim, você vê, ele é um cara risonho, um cara sorridente, um cara pra cima. Você já vê isso em todos os trejeitos dele, na pose dele, ele todo saltitando por aí, nas expressões faciais dele. O Faísca é um cara de bem com a vida, entendeu? Então assim, vamos ser mais como o Faísca.